Mateus 27, 46 e 50. Vamos ler 2 versículos. Mateus 27, 46, 50. 46 e 50. Antes da gente ler esse texto aqui, eu queria contar uma experiência que eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, a gente viveu muito tempo. Tinha um segurança que ele ficava na frente da nossa casa. O nome dele era Hamilton. E o Hamilton jogava bola com meu pai quando jovem. E o Hamilton era muito amigo do meu pai, então o Hamilton era parceiro de pelada. Sabe aquele parceiro de pelada? Que fala só de futebol? Tipo, só tem um assunto, futebol. Só que a gente sempre teve um negócio. Como os jogos eram domingo, o que a gente fazia? Aquela época não tinha como esse negócio de gravar o jogo. Não, acho que a gente gravava o jogo, pai, era isso? A gente gravava o jogo e ia assistir em casa. Só que tinha um problema. Qual que era o problema? Quando a gente chegava em casa, quem estava para recepcionar a gente? Hamilton. E a conversa era qual? Futebol. A primeira coisa que o Hamilton falava: e aí, Gil, viu lá? O Fluminense perdeu de 2-0. Acabava o nosso jogo total. Aí a gente fez uma estratégia. A estratégia foi a seguinte: a gente dava uma volta, via que ele estava ali, dava mais uma volta. Mas 10 metros à frente a gente deixava a minha mãe. Porque a minha mãe vinha, batia um papo com a Hamilton, com a dona Estela, ele ia falar de futebol. Só que ela fazia o seguinte: ela vinha abrir o portão de casa. Daí o que a gente fazia? A gente dava uma volta, minha mãe conversando com a Hamilton, não deixava nem ele chegar. E a gente entrava na garagem assim, ó, fechava a porta e ia assistir o jogo. A gente fez isso muito certo, sabe por quê? Porque uma coisa é, como o Hamilton estragou o nosso prazer por diversas vezes, sabe por quê? Porque a gente já sabia o resultado antes da gente ter visto o jogo. Isso era péssimo. Eu lembro que a gente fez assim, que nem maluco, comemorando aquele campeonato carioca que o Fluminense ganhou com um gol de barriga do Renato Gaúcho. O último é o caramba. O último. Rapaz, depois a gente foi campeão brasileiro 2 vezes, rapaz. Não sei, obrigado. Não, tá bom. Ótimo, obrigado. A verdade é que o culto naquela época no Tauá, o culto era acho que às 7h30. Então a gente chegava em casa 10h30 para ver o jogo. Meia-noite a gente tava lá, campeão, vai campeão. Porque a gente conseguia driblar o Hamilton. Que a verdade era, a gente tinha alguns empecilhos. O Hamilton era um deles. Porque se falasse o resultado, não tem jeito. Sabe que da mesma forma é o que a gente vai comemorar semana que vem. A gente vai comemorar semana que vem o quê? A Páscoa, que é o quê? A ressurreição de Cristo, é o cerne dessa fé. Mas Jesus fala um negócio pra gente: quer me seguir? Então vamos comigo desde a sexta-feira da paixão. É o que Jesus fala. Não podemos ler a história sob a perspectiva da ressurreição. A gente tem que começar com a sexta-feira da paixão. E eu queria sugerir a vocês hoje a gente fazer esse caminho da sexta-feira da paixão até o domingo da ressurreição. E o texto é Mateus 27, de 46, quer dizer, 46 e 50. E ele diz assim: Jesus estava prestes a morrer. Jesus, antes da gente chegar aqui, só um contexto: Jesus já tinha sido julgado pelo poder religioso, por Anás e Caifás. Jesus tinha sido julgado pelo poder político, Pilatos. Jesus já tinha sido julgado pelo próprio povo. E ele começou essa peregrinação até a cruz. Foi crucificado. E na cruz ele proferiu algumas palavras. Foram 7 palavras ao todo. Eu quero comentar sobre 2 hoje. E vamos ler as 2. Versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, Yama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Versículo 50, ele diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Em outro texto de outro evangelho, ele fala assim: Pai, a ti entrego
o meu espírito. E a pergunta que eu faço para você é: por que apagaram esse Cristo da história? Por que apagaram esse Cristo que sofreu? Por que apagaram esse Cristo que morreu? Por que apagaram esse Cristo que sofreu rejeição do próprio Pai? A verdade é que nos oferecem, na maioria das vezes, um Cristo que é só vitória e que não tem nada a ver comigo. Eu me identifico muito mais com o Cristo da cruz do que só com o Cristo da ressurreição. Veja, eu só estou tentando mudar uma perspectiva de olhar. Não se olha da ressurreição de trás para frente, não sabe o resultado do jogo, não sabe o final da piada sem contar o início dela. Isso não tem graça. Cristo só ressuscitou porque morreu. Cristo só ressuscitou porque faleceu. Não podemos contar a história de trás para frente, mas da forma certa. Temos que entender que antes do domingo da ressurreição, teve a sexta-feira da paixão. Antes dele ressuscitar, ele morreu. Ele sofreu o abandono do próprio Pai. Quem mudou a história? Quem contou a história de trás para frente? O nome de uma pessoa, Constantino, no século IV. Constantino foi imperador romano. E foi quando Constantino se converteu ao cristianismo que ele tirou o sincretismo, ou seja, todos aquele monte de Deus, aquele panteão romano, ele tirou aquilo tudo e colocou a centralidade num só Deus, no nosso monoteísmo cristão, é Jesus Cristo como Filho de Deus e Deus. E quando Constantino trouxe a figura de Cristo como a figura do Deus daquela nação, ele teve que fazer uma figura que se adequasse à realidade do que significava o Deus para aquela comunidade. O que significava Deus para aquele país. Vamos dizer, é anacrônico falar país, porque eu conceito de país foi mais na frente. Mas o que significava Deus para aquele grupo? Sempre Deus era a imagem do imperador. Ou seja, só existia, o imperador era tido, inclusive, como uma divindade. Agora você imagina, para Constantino se associar com um Cristo que morreu. Você imagina para Constantino entender que o Deus, o meu Deus e o teu Deus é um Deus que morre. Lógico que Constantino resolveu enfatizar a figura do Deus triunfante. A figura do Deus Todo-Poderoso. Veja bem, eu não estou dizendo que isso... Gente, nosso Deus é Todo-Poderoso. Eu só estou tentando mudar a perspectiva. Vamos começar de frente para trás, não de trás para frente. E daí, pode botar aí. Eu esqueci de falar. O que eu tenho... Obrigado, é que semana passada eu cobrei de vocês. A verdade é que não se conta uma história pelo fim. A história se conta pelo começo. Apagaram a ideia de um Deus que antes de ser todo-poderoso, como aquele caminho de Filipenses, sabe? Cristo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomou a forma de servo, semelhante ao homem foi, e se humilhou até que a morte obedeceu. Olha só, aqui ó, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomou a forma de servo, semelhante ao homem foi, se humilhou até que a morte obedeceu, a morte de cruz. Mas aí ó, um dia todo nome há de se curvar, toda a língua há de confessar que Ele é o Senhor, Rei dos Reis, Todo-Poderoso. Vocês perceberam o caminho? Vocês perceberam? A verdade é que a história foi matando essa realidade de um Deus que foi as últimas consequências. Um Deus que morreu. Um Deus que não está a par da minha e da sua dor. Ele não está a par da minha dor. Ele não está a par da sua dor. Vejam o lastro histórico da Bíblia. Deus começou, tem um texto específico que fala sobre isso, sobre a imagem de Deus que foi se concretizar em Cristo. As pessoas entendiam Deus antes no Antigo Testamento como um Deus todo-poderoso, um Deus das nações, um Deus que controlava, um Deus bélico, um Deus. Só que daí o povo foi enclausulado no cativeiro. E daí passou a ser um Deus não bélico. Até que Jesus Cristo chegou na história e houve um processo, entre aspas, de enfraquecimento da imagem de Deus. Até que Jesus Cristo chegou na história, é como se fosse, saca o compadre Washington, sabe? Lá, sabe de nada, inocente? Jesus Cristo foi a fala do compadre Washington para o mundo dizendo assim: você não sabe de nada quem Deus é.
Deus é isso aí que vai às últimas consequências. Deus é isso aí que se permite morrer por amor. Olha, gente, que coisa linda, gente. E a gente aprende um negócio muito importante. Deus não está a par da minha e da sua dor. Deus não está a par da minha e da sua dor. Ele fala, Eli, labak sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Você já não fez essa pergunta alguma vez? Pois o próprio Deus fez. O próprio Deus fez. Versículo 46, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente aprende que ali Deus sofre o abandono de si mesmo na cruz. Ele não está a par da nossa dor, ele é solidário com a nossa dor. No grito de Cristo, as distinções entre Deus para nós e Deus para com Ele mesmo desaparecem. Jesus sabe muito bem o que é a dor. Ele sabe muito bem o que é a dor de ser sem teto. Porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele sabe muito bem a dor da solidão. No momento em que ele mais precisou das pessoas, os discípulos, ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem a dor da perseguição. O Império Romano matou ele. Se você é perseguido, você se associa com esse grito de Deus. Ele sabe muito bem a dor da traição. Você já se sentiu traído pelo pai, pela mãe, pelo seu melhor amigo. Pois Cristo foi traído por um amigão dele chamado Judas. E Pedro também. Ele sabe muito bem a dor da traição. Ele sabe muito bem a dor da vergonha. Ele foi humilhado na cruz. Já passou vergonha? O Senhor fala para você hoje, eu sei o que é isso. Ele sabe muito bem a dor da enfermidade. A palavra do Senhor diz em Isaías 53, de sorte que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, chagas, nós fomos sarados. Ele levou a minha e a sua dor. Ele sabe o que é a dor de uma enfermidade. Ele não está a par dessa dor. Ele sabe muito bem o que é perder uma família. Ele sabe. Seu pai provavelmente faleceu quando novo. A tradição diz isso. Os seus irmãos não acreditavam nele, os seus irmãos. O papo de Tiago, depois de ser o cara que foi da igreja de Jerusalém, isso foi muito depois, porque o texto bíblico já narra. Os irmãos dele não acreditavam nele. Sabe um casamento que não deu certo? Uma família que se desestruturou? Ele sabe muito bem o que é passar por essa dor. Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem a dor de conviver com uma coisa que não vai mudar. Quando Jesus orava para Jerusalém e falava assim, se eu pudesse ter Jerusalém como uma galinha tem os seus pintinhos. Ele sabe que aquela dor que ele tinha por sofrer com aquele povo de Jerusalém, que aquilo ali não tinha jeito, mas ele sabe o que é conviver com essa dor. Talvez você conviva com essa dor. Jesus Cristo, o grito de Jesus na cruz fala, eu sei o que é isso. Eu sou complacente à sua dor. Eu não estou a par dela. Eu não estou a par dela. Ele sabe muito bem o que é a dor da morte. Ele morreu. Talvez você esteja passando por luto e não consegue superar esse luto. O Cristo ressurreto não te oferece resposta para isso. Veja bem, ele te oferece, mas no caminho certo. Mas o Cristo da cruz fala assim, eu sei o que é isso. Eu sei o que é perder. Eu sei o que é morte. Ele não está a par da sua dor.
Ele sabe muito bom a dor de ter que conviver com o inevitável. É inevitável. Você está vendo que vai dar errado, mas é inevitável. Ele sabe disso. Ele olha no Getsemane e fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Sobretudo, seja feita sua vontade. Ele sabia, é inevitável. Ele sabe muito bem o que é sentir essa dor. E o Pai sabe também o que é perder um filho. A dor de perder um filho é perder Jesus. Gente, a gente sabe muito bem que a ordem natural da vida não é essa. A ordem natural da vida é o filho enterra o pai, mas acontece o contrário. Vai me explicar, me explica isso aí, eu não sei. Acontece. O Deus que tem resposta para tudo não é o Deus de Cristo da cruz, é o Deus que tem perguntas. Mas Ele tem perguntas junto com você. E você pergunta, onde está Deus? Onde está Deus? E Deus fala para você, eu estou contigo, sofrendo essa dor. Eu estou contigo, sofrendo essa dor. Apagaram esse Cristo na história. Uma coisa que a gente tem que entender. A gente tem que separar sofrimento de dor. Tem dor e tem sofrimento. Todo sofrimento tem dor. Mas nem toda dor tem sofrimento. Todo sofrimento tem dor. Dor é algo... sofrimento é algo amórfico. É algo que é difícil de definir. É algo que se chora. E por diversas vezes não consegue achar aonde começou. Ou até sabe, mas não sabe porque chora ainda. A dor não é algo pontual. Algo pontual. Machuquei, quebrei, isso é de menos. Isso acontece, tipo a minha filha Helena, sabe? A Helena é assim, ela chora por dor, não chora por sofrimento. Outro dia eu falei pra Helena, domingo, agora eu falei pra ela assim, filha, você tem que escovar os dentes, para de tomar esse Nescau aí. Daí ela fez, eu não quero parar de tomar o Nescau. Aí eu falei, filha, você tem que parar de profanar o choro. Ela profana o choro. A Helena profana o choro. O choro para ela não faz sentido nenhum, ela só chora. E ponto, tem gente, olha só, agora vem, não sofra pelo que você não tem que sofrer. É o que eu estou tentando falar aqui. Não sofra primeiro pelo que você não tem que sofrer. E número 2, não sofra pela culpa. Quanta gente sofre com culpa? Já não é mais seu sofrimento. É só culpa. É só remorso. Meu avô, e eu falei isso inclusive na célula de domingo, de quarta-feira. Meu avô sempre foi muito pedagógico. Meu avô é uma bênção na minha vida. Meu avô é assim, imagina um cara servo de Deus. E meu avô falou um negócio muito interessante. Num desses cultos que a gente fazia, ele pegou um pedaço de madeira e desenhou um coração. E ele falou assim, eu tenho uma história para falar sobre esse coração. Eu falei, fala, avô. Então, tinha um pai e um filho muito bagunceiro. E o filho bagunceiro o pai chegou pro filho bagunceiro e falou assim, meu filho, vamos fazer o seguinte, nesse coração, toda vez que você fizer uma desobediência, eu vou pregar um prego. E ele pregou o prego. Pregou até que um determinado dia o coração estava cheio de prego. Cheio de prego. Daí o filho olhou para aquilo ali, chorou, falou, mas pai, eu não quero que meu coração esteja assim. Daí o pai falou assim, vamos fazer o seguinte, toda vez que você acertar, quando você fizer alguma coisa boa, eu vou tirar o prego. Aí o menino começou a melhorar. Ele tirou um prego. Ele tirou outro prego. Ele tirou outro prego até que um dia o pai foi felizão pro filho e falou, aqui filho, pum, coração sem prego nenhum. E daí o menino começou a chorar. Mas por que você está chorando, pai? Ô filho, por que você está chorando, filho? Ele falou assim, pai, é porque tá o coração limpo, mas está cheio de buraco. A verdade é que os pecados, os erros, trazem suas consequências. A gente sabe disso. Mas agora a gente tem que aprender um negócio muito sério. Aprenda a lidar com os furos, mas nunca duvide que os pregos foram retirados. Vocês entendem isso? Os furos estão ali. As consequências estão ali. Mas nunca duvide que os pregos foram retirados, eles foram.
Ele levou sobre si a nossa dor. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Se o Senhor te perdoou, quem é você para dizer que o sacrifício dele não foi suficiente para te fazer novo? Quem é você? Quem é você? Quanta gente sente dor de sofrimento. E tem que sentir, porque a gente sofre. Mas nunca temos que sentir dor. De prego retirado. Quantas vezes sofremos, até hoje, por um aborto que fizemos de forma errada? Você já colocou isso diante do Senhor? A palavra do Senhor diz que Ele joga o seu pecado, o seu erro, num mar de esquecimento. Os furos estão lá. Tem jeito. A gente tem que conviver com aquilo. Mas agora, não duvide que o Senhor falou para você: se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Quantas vezes tiveram uma relação extraconjugal, um adultério, e aquilo dentro de você, e faz com que o teu casamento não dê certo, porque você errou um dia, faz com que o seu emprego não vá bem, a sua família seja destruída. Querido, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele faz novo. Ele faz novo. Quantas vezes você se martiriza porque já está no terceiro casamento e um casamento não deu certo, e começa um outro casamento, não dá certo, e você carrega para aquele e fala assim: eu não... Como se a gente se punisse, sabe? Tem diversas vezes é isso que acontece. Como a gente não encontra solução para a gente, e a gente não consegue aceitar a graça, e aí a gente lembra da mensagem passada: Ele não acumula créditos, Ele não acumula débito, Ele simplesmente nos ama, simplesmente nos ama. E por diversas vezes, a gente olha para aquele negócio, a gente olha para a situação da nossa vida e fala assim: não dá. A verdade é que a gente não quer que dê certo. Alguma coisa dentro da gente fala assim: não, eu tenho que me punir, porque eu não dou certo para casamento. O Senhor fala: essa culpa não é sua. Não é sua. Entrega isso ao Senhor, Ele te perdoa, e comece uma nova história com Cristo. Comece uma nova história. Quantas mulheres e homens têm uma vida sexual totalmente desajustada por um abuso que sofreram lá atrás, sexual? E gente, não é pouca gente, não, é muita gente que sofre abuso sexual. Saiba de uma coisa: ele pode restabelecer sua virgindade. Porque a Bíblia fala que se a gente olhou para uma mulher e pensou, eu cometo adultério aqui. Então, de uma certa forma, eu estou aqui errando. Se é aqui só, que eu não digo fisicamente. Gente, de novo, os pregos foram retirados, as marcas estão lá, não estou dizendo isso. Mas a verdade é que Ele tem como fazer tudo novo. Tudo novo. Tudo. Se você sofreu um abuso sexual, meu irmão, saiba de uma coisa: as escolhas velhas passaram e tudo se fez novo. O Senhor quer novidade de vida com você. Novidade de vida. É muito interessante quando ele fala no versículo 50, ele diz assim, que ele fala: em ti, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele fala: está consumado, que é uma das falas. Esse está consumado, no grego é tetelestai. Tetelestai é só falado em 3 ocasiões. Eu quero destacar uma ocasião específica. É a ocasião de um preso que estava preso e cumpriu a sua pena. E quando ele cumpriu a sua pena, ele sai da sua prisão. Um preso romano, ele saía da sua prisão e eles colocavam na cadeia dele tetelestai. Foi pago. Já não deve mais. O Senhor fala para você, como se Cristo da cruz falasse: tetelestai, já foi pago, não deve mais, é tudo novo. Se alguém está em Cristo, vive novidade de vida. Foi pago, está consumado. Fatores que potencializam o sofrimento. Número 1, primeiro, autovitimização. De novo, volto para minha filha Helena. A Helena, essa mensagem é para ela, gente. É para ela. A minha filha Helena, ela chama a minha atenção
se auto-vitimando. Outro dia ela tinha acontecido um negocinho assim, sei lá, ela disse que o dedinho dela estava doendo. Ela vinha, que foi, filha? Nem nada, e fica chorando. E ela fala, fala, Helena, fala. O meu dedinho tá doendo. Eu vou lá dar um beijinho nela. Passou. Pai, mas cuida de mim. Desde a Helena, o pessoal sabe, eu tô preocupado com a hora. 12h20. O pessoal já tá me olhando feio, o pessoal da desmontagem aqui. Calma. 12h20. O meu dedinho tá doendo, cuida de mim. Pai, eu deixo ela lá no cantinho assim. Vem cá, minha filha. A Helena, ela é a síndrome, o sinônimo da auto-vitimização. Por diversas vezes, a gente na nossa vida, sem a gente pensar, a gente aumenta o nosso sofrimento só porque a gente diz assim, a única forma das pessoas me notarem é se eu sofrer. Se eu sofrer. Esse jugo você não precisa carregar, cara. Não precisa. Pra que vai carregar isso? Você vai sofrer mais. Você tem que entender quem você é no Senhor. Você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Segunda coisa que potencializa o sofrimento. Segunda coisa é a ausência de transcendência. É pensar que tudo aqui acaba e ponto final. Agora você imagina, como que você consegue lidar com o sofrimento sem Jesus? Sabe, sem vida eterna. É incurável. Se você não tem transcendência, todo sofrimento chega para ficar. Todo sofrimento chega para ficar. Se você olhar, morte de crente. Cara, é até engraçado, parece festa. Festa não, né? O pessoal chora, daqui a pouco ri, conta uma piada inteira. Como pode? Agora a morte de não crente, meu irmão, o cara se dá, eu quero ir junto, me leva. Mas, cara, a gente ri disso, mas é uma realidade. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem transcendência, ausência de transcendência, de que o Senhor nos chamou para sermos eternos, como que a gente vive com isso? Como que a gente dá sentido para as nossas dores? Tem um pastor que ouviu falar sobre isso, que ele foi consolar uma pessoa que não tinha essa percepção de transcendência, e a pessoa chorava, a pessoa entrou numa depressão muito grande, e daí ele foi visitar, e a pessoa não faz sentido, a pessoa inclusive depois morreu, depois de um tempo ela morreu. Só que esse pastor perdeu o irmão depois de 2 anos que essa pessoa perdeu. E daí essa pessoa foi visitar o pastor. Chegou lá e falou, e aí, cara, como é que você está lidando com isso? Ele falou, cara, tô bem. Mas me conta. Cara, o que você está fazendo? Como é que você faz para dar conta do sofrimento? Daí o pastor falou assim, Deus tem ministrado um negócio no meu coração, que eu preciso ter paciência. A paciência? Paciência com sofrimento? Como assim? Ele falou, Deus falou que é só questão de tempo para eu estar junto com ela de novo. Você percebe? Como muda? Como ressignifica? Irmão, se você está aqui essa manhã e não lidou com isso ainda, com vida eterna, como você consegue lidar com a tua dor? Como você consegue dar sentido para ela? O Senhor fala para você hoje que Ele quer ser Deus de eternidade na sua vida. Quer te dar salvação, que começa na vida e depois transcende para ter uma vida eterna com Ele nos céus. Dê sentido à sua dor. Isso potencializa ela. Se você não dá. E como Deus lida com o sofrimento da gente? Primeiro, a mentalidade que as pessoas fazem por merecer o sofrimento não encontra na Bíblia Sagrada. Não, esse sofrimento que Deus está te dando aí, não, isso aí, ó, é Deus te dando troco. Não, dá uma olhada em Jó. Jó, não, ele sofreu, é inerente da condição humana, a gente sofre. C.S. Lewis não. Foi o C.S. Lewis que escreveu e falou que a tribulação é o megafone de Deus por diversas vezes. Mas não um Deus justiceiro, não um Deus carrancudo, não é um Deus algoz, não é um algoz. Existe sofrimento, a Bíblia fala que também é pedagógico. Lembra? Apóstolo Paulo? Espinho na carne. A Bíblia fala que Deus colocou um espinho na carne para que ele não pudesse gloriar. Existe sofrimento pedagógico também. Mas Deus não é sádico. Diferente. Deus não é sádico.
E qual é a imagem de Deus no sofrimento segundo o grito de Cristo? Qual é a imagem? Para mim, a imagem de Deus segundo o grito de Cristo está em Salmo 121. Ele fala: eleva os meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro. Eli, lama sabachthani. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ó, dele vem o socorro. Não vem a tribulação. Não vem o sofrimento. Ele é o nosso socorro, não é nosso algoz. Ele prefere impor sobre si o peso da morte, para que pudéssemos viver. Ao que diz Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Ele é Deus que vem ao nosso socorro. Nunca o nosso algoz. Nunca. Está fazendo isso porque Deus aí, ó. Deus está te castigando. Olha Deus aí, tentando. Morreu alguém. Isso aí foi porque você não foi fiel. Meu irmão, eu tenho ódio da morte. Porque a morte foi isso que a Bíblia ensinou pra gente. Deus nunca mataria alguém. Nunca. E como entender essa categoria de sofrimento? Duas formas. E que o Heschel, que é um teólogo, um teólogo judeu, fala. Tem como a gente entender Deus na história e a história em Deus. O Deus na história é Deus como coadjuvante, olhando tudo de cima. E tem a forma certa, que é a história em Deus. Deus, ele não só teve por usurpação ser igual a Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, veio e se envolveu. A história em Deus, a história acontece em Deus. E por isso, por causa desse grito na cruz, a gente entende que não há sofrimento na história que não se converta em sofrimento de Deus. E não há alegria na história que não se converta em alegria de Deus. Não há sofrimento e não há alegria que não se converta em sofrimento ou alegria de Deus. Eu me lembro de um teólogo, de um pastor chamado Hugo Moltmann. O Moltmann, ele foi uma pessoa importantíssima, principalmente na época do nazismo. Ele foi contra o nazismo e por causa disso, acho que uma semana antes da guerra acabar, Moltmann foi morto. E a história narra que ele ia sendo levado para a câmara de gás, eu não sei se foi câmara, de alguma forma ele ia sendo levado, e os guardas tudo chorando, porque todos eles tinham aceitado a Jesus, ele tinha pregado para todo mundo. E daí todo mundo chorando. Uma semana depois, o regime comunista caiu, o regime nazista caiu, e quando caiu o regime nazista, ele já tinha falecido. E o Moltmann reflete sobre o sofrimento muito bonito, sobre a pergunta, onde está Deus? Ele fala assim, e ali, a Bíblia, no campo refugiado, e ali a Bíblia pela primeira vez, eu li. E me chegou a leitura dos Salmos de Lamentações. Li o Evangelho de Marcos e me encontrei com o grito de Jesus, Deus meu, por que me abandonaste? Soube prontamente. Aí há alguém que te compreende porque passou pelas mesmas situações que a sua e ainda pior. E quando lentamente fui entendendo isso, pude exclamar em meu coração, Senhor meu e Deus meu. E por isso creio no Deus que compartilha a nossa dor e sofre por nós e dessa maneira nos dá nova certeza para viver. Uma das grandes questões da teologia de Moltmann é, onde estava Deus nos episódios de Auschwitz? Onde estava Deus quando os inocentes foram arrancados de suas casas, violentados, acorrentados, torturados e jogados naquele lugar frio, passando sede e fome? A essa pergunta só existe uma única resposta. Deus estava lá, sofrendo com aquelas pessoas. Um Deus impassível se tornaria um demônio. É Deus em Auschwitz, e Auschwitz em Deus crucificado. É Deus em Auschwitz, e Auschwitz em Deus e crucificado. Só assim o Deus cristão pode ser compreendido. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, o Deus do pai de Moisés, o Deus dos hebreus, o Deus de Auschwitz, o Deus de Brumadinho, o Deus seu, o Deus meu, o Deus que sofre. É Deus nosso.
grito da cruz. Você fala, onde está Deus no meu sofrimento? A resposta, Ele está aí do seu lado, chorando contigo. Onde está Deus na minha dor? Ele está aí, meu irmão. Ele está dizendo assim, Senhor, me abandonou. Por que me desamparaste? Mas aí a gente olha para o versículo 50 e ele fala assim, Pai, aí entrego o meu espírito. O pecado veio sobre Cristo. E o Pai grita, morte, morte. O filho grita, Deus meu, por que me desamparaste? E o filho grita de novo, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Pai grita, ressurreição, vida, vida. Somente a fé que passou pela sexta-feira da paixão experimenta profundamente o domingo da ressurreição. Somente a fé da sexta-feira da paixão experimenta o domingo da ressurreição. Crente que só vive de domingo da ressurreição tem fé superficial. É um tipo um Deus Papai Noel. O Senhor te fala, você quer me seguir? Toma a tua cruz e siga-me. Nos dias das pequenas mortes da nossa vida, você vai gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Mas vá para a segunda frase, dizendo, Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Viva sob a perspectiva da promessa da ressurreição. Se Ele ressuscitou, seremos ressurretos com Ele. Se Ele ressuscitou, seremos ressurretos com Ele. João 16:33 diz assim, eu vos disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflição, sexta-feira da paixão. Mas tende coragem, Jesus, na tua mão entrego o seu espírito. Eu venci o mundo. Ressurreição! Ressurreição! Viver em Cristo é viver em promessa. É viver em promessa, e viver em promessa é viver sob a perspectiva da ressurreição. A presença de Deus nunca é uma presença observadora, é uma presença proativa, é uma presença de promessa. E promessa é promício. Promício. A promessa gera uma missão. E qual é a promessa? Aí é o momento de olharmos para o domingo da ressurreição. Porque caminhamos em direção a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Caminho em direção a Cristo. Isso é andar em promessa. Digo para vocês, 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. 1 Pedro 5:10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de termos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Eu grifo, padecido um pouco, confirmará, fortificará e estabelecerá. Ah, sim, e se formos mortos com Ele, ressuscitaremos com Ele, assim diz a sua palavra. 2 Coríntios 15, 51 e 52 diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, na sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!
Aleluia! Tragada foi a morte morreu! A morte morreu!